Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir.
e ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sossegai.
paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Glória a Deus, mais um culto virtual, hoje é domingo, que maravilha, né? Todo mundo em casa, estamos aí no toque de recolher aqui do estado do Rio Grande do Norte, então todo mundo deve estar em casa, creio eu, né? A não ser aqueles que estão em movimento, indo para o trabalho, que você vai em paz, em nome de Jesus, e volte em paz. Estamos aqui diretamente da cidade de Areias, Rio Grande do Norte. Para você que não me conhece, sou o pastor Misael Heleno, pastor da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, na responsabilidade aqui no Litoral Sul, Rio Grande do Norte, nessa linda cidade chamada Areias. Quero dar o meu abraço a todos os nossos amados irmãos que fazem parte do Litoral Sul, lá no Urucará, nosso pastor Anderson. Um abraço a todos os nossos irmãos lá do Urucará, também os nossos irmãos lá de Dendê, pastor Ivoniel, os irmãos lá de Bela Vista, Antônio Branquinho, um abraço, homem de Deus, lá de Patanel, pastor Josivaldo, um abraço, povo abençoado, lá de Senador Jorginho Avelino, aquele povo ali é realmente um povo dinâmico, glória a Deus por isso, um abraço, pastor Jair, toda a sua família aí. Também aqui, mais próximo, lá Recanto do Espaço, a paz do Senhor, um abraço a todos os nossos irmãos aí, Recanto do Espaço, na direção do diácono Evaldo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos aqui da cidade de Areias, todo o nosso ministério, um abraço, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muitas pessoas nos assistem online, muitas pessoas assistem off, isso é muito importante, que se eu pudesse assistir online, ficaria um pouco limitado. Como estamos também em off, né? Esse sistema fica gravado no YouTube, fica gravado aqui no Facebook e fica gravado também no Twitch, porque agora nós estamos estendendo também para o Twitch. O que acontece? Acontece que em qualquer hora você poderá assistir parte desse culto ou a sua totalidade. Eu quero já que você compartilhe, que você curta em nome de Jesus. Se você se inscreva no canal, se você não está inscrito no canal, aí se inscreva. Se você não me segue aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, faça isso para que você seja informado toda vez que nós colocarmos aqui algum culto ou qualquer outra informação, qualquer outra mensagem da parte de Deus, a fim de que você possa divulgar a outras pessoas, para que as pessoas tenham também essa oportunidade de participar conosco dos nossos cultos e também das mensagens que o Senhor nos entrega. Então eu quero dizer para você que estamos aí num momento ainda bem complicado, mas não mudou muita coisa. Esse decreto da governadora que o pastor Gilson ontem no culto doutrina, inclusive toda sexta-feira, 19 horas e 30 minutos, tem o culto doutrina com o nosso pastor Gilson, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, gravado diretamente lá na nossa catedral. Nosso pastor, toda sexta-feira, às 19h30 minutos, tem o prazer imenso de transmitir para todo o Brasil os seus ensinos, os seus cultos doutrinas, e tem sido uma bênção, glória a Deus. E ontem, além da mensagem, ele também nos trouxe também algo sobre o decreto da governadora do nosso estado do Rio Grande do Norte. Não alterou muita coisa, assim, expressivamente, mas melhorou. Por exemplo, o nosso culto que começava às 18 horas, tendo em vista o toque de recolher às 20, esse toque de recolher passou a ser às 22 horas. Assim, nossos cultos poderão começar às 19 horas, naturalmente, e terminar às 21 horas, como de costume. Então nós voltaremos a ter o culto de 2 horas de duração e começarão às 19 horas. Então, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos cultos, só para os nossos irmãos aqui ficar sabendo, todos os cultos nossos que começaram às 18 passam a ser às 19 horas. Apenas no domingo que começa o toque de recolher o dia todo, né? Uma parte do domingo e dos feriados, não poderemos ter cultos à noite, devido ao toque de recolher presencial. Dessa forma, estamos fazendo culto virtual aos domingos, às 19 horas e 15 minutos. Quando acabar essa parte, voltarmos a ter o culto no domingo, aí o nosso culto virtual volta para o sábado, às 19 horas e 15 minutos.
Glória a Deus. Quero aí mandar um abraço aos nossos ouvintes e todos os nossos irmãos que participam deste culto da Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, lá de Paulista, Pernambuco, Igaraçu, vai lá, meu irmão Israel, minha mãe Luzia Ramos Oliveira, um abraço. Também meu irmão Natanael lá de Foz do Iguaçu, nossos irmãos aqui da Paraíba, todos os nossos irmãos lá de Caicó, nossos irmãos de Natal, um abraço, Deus abençoe vocês, todos os nossos amados irmãos que estão espalhados por todo esse Brasil, não dá para dizer, né, todos esses estados, porque muita gente estão aí, mas não identificam exatamente de onde são. Alguns eu sei que são da Bahia, outros são da Paraíba, outros são de São Paulo, outros são de Pernambuco, enfim, outros são do Pará, mas eu não sei de todos os estados. O Brasil é grande, glória a Deus, esse Brasil é imenso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nossas atividades continuam ainda desse jeito. Eu sei que nós tivemos um momento muito difícil, quem é pastor sabe, a igreja em 2019, né? E a igreja de 2020 e a igreja de 2021. Houve uma decadência muito grande de muitos que não se sustentaram, que não conseguiram permanecer. Mas a igreja que está de pé vai continuar intercedendo, orando por aqueles que estão se sentindo incapazes, que estão sentindo dificuldade de continuar, de avançar. Nós vamos continuar intercedendo a Deus e orando para que você tenha força, para que você tenha ânimo para continuar. Não perca a sua força agora, não perca a sua vontade. Continue insistindo, persistindo. A Bíblia diz que se você demonstrar frouxo na angústia, a sua força será pequena. Então nós temos que demonstrar força, temos que demonstrar disposição. Vamos avançar, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todos os empecilhos, vamos avançar em nome de Jesus. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar parado. O corajoso insiste, persiste e vence. O covarde incomoda, acomoda e desiste. Nós somos corajosos, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo destemido, nós somos o povo que vamos para frente, que avançamos mesmo diante de todos os obstáculos. Glória seja dada no nome do Senhor. Vamos agora ouvir mais uma música e depois, logo voltaremos. Com vocês, Coral Jovem, cantando Grandioso És Tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil cintilando espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te,
Estamos de volta, glória a Deus. Agora quero fazer uma oração e convidar você a fazer essa oração comigo, pelas pessoas que estão com problemas. Esse problema que eu digo, problema de saúde, problema financeiro, outros problemas familiares, enfim, são diversos problemas que nós poderíamos citar aqui. O mais grave disso tudo, creio eu, que seja esse Covid-19, pessoas que estão internadas exatamente agora no hospital. Isso é terrível, né? Então vamos fazer oração, vamos interceder a Deus por essas vidas. Vamos orar? Amém. Senhor, nesse momento, Pai, te apresento, Senhor, a todos os teus filhos que agora estão nos assistindo. Senhor Deus, se há algum deles com qualquer enfermidade, se há algum deles, Senhor, com algum problema, ó Senhor, que estão agora o preocupando, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que esta enfermidade saia em nome de Jesus, que esse problema, Senhor Deus, seja solucionado, que ele sinta paz, que ela sinta paz, ó Senhor Deus, ó Senhor, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Pai, muitos estão enfermos nos seus lares, muitos estão enfermos nos hospitais. Ó Senhor Deus, tem misericórdia, que esses teus servos, Senhor Deus, tuas servas sejam curadas em nome de Jesus e que o milagre aconteça na vida dessa pessoa. Abençoa, Senhor Deus, os familiares que se preocupam, Senhor, da paz, da segurança. Ó Deus, acrescenta fé em cada um deles, que eles continuem com a fé, Senhor Deus, intacta em Ti. Abençoa, Senhor Deus, aquele pai de família, aquela dona de casa, Senhor, que está sentindo, Senhor Deus, que vai perder seu emprego, que isso não venha a acontecer. Deus, que aqueles que estão desempregados, venham, Senhor Deus, ó Pai, arranjar um trabalho para que possa sustentar a sua família. Senhor Deus, não deixa faltar o pão de cada dia. Concede o pão a todos os teus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por aqueles que não têm força, Senhor, para retornar para a tua casa depois dessas paradas, Senhor, que tivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que estabeleça as forças, que estabeleça a coragem, o ânimo, ó Deus, que venha sobre todos os teus filhos e tuas filhas e voltamos, Senhor, a estar reunidos para louvarmos e glorificarmos o teu santo nome. Tu és grande e poderoso e só em Ti confiamos. Pai, abençoa este Brasil, dá, Senhor Deus, sabedoria às autoridades para administrar essa situação. Dá, Senhor Deus, competência, Senhor Deus, e temor a todos aqueles, Senhor, que insistem em ir na contramão. Ó, Senhor Deus, que eles se acertem, é que nós te pedimos, Senhor, por todos os pastores, por todos os missionários, por todos aqueles que fazem a Tua obra na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, agora nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. É a parte mais importante do culto, é a Palavra, não é? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 14. Diz assim: E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pediste isso. E disse-lhe Deus: Quanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo
eis que fiz segundo as tuas palavras. Grave bem isso aí. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E se eu for aqui dar um tema, eu acho que eu vou dar o tema, seria a importância, qual a importância de obter sabedoria de Deus? Olha, irmãos, a sabedoria é algo fundamental para a nossa vida. Não podemos fazer muita coisa se nós não tivermos sabedoria. Para conseguir o nosso pleno potencial na vida, precisamos de Deus. Para a gente conseguir o sucesso absoluto, precisamos de Deus. Ninguém é tão sábio, ninguém é tão suficiente, né, para poder realizar em sua totalidade seu potencial se Deus não for com ele. Precisamos de orientação e sabedoria, porque a vida é cheia de escolhas. Como acabamos de ler estas passagens muito boas, né? E a gente aqui vê que Deus atendeu a oração de Salomão. Salomão pediu ao Senhor algo que só nos surpreendeu a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas foi surpreendente para todo mundo. Uma vez o pastor presidente, pastor Gilson, pregou um pouco sobre isso e disse: se Deus perguntasse a você o que você queria, como perguntou a Salomão, o que você ia dizer, né? Um carro, uma casa nova, um novo emprego, mais saúde, o que você pediria? Pois é, Salomão poderia pedir tudo isso, poderia pedir a vida dos inimigos, poderia pedir acréscimo de dias e anos, poderia, da sua vida, né? Poderia pedir muitas outras coisas, mas ele pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus. Isso é muito importante, isso soou bem aos ouvidos de Deus. E o Senhor Deus disse para Salomão: eu fiz segundo as tuas palavras. Muito cuidado com suas palavras, hein? Tem gente que diz: Senhor, eu mereço ser castigado por ti, eu mereço ser... Não, isso não é oração. Você não vai pedir uma coisa que você não quer. Você, quando direcionar a Deus, direcione e diga algo que você quer, não que você não quer receber. Que nós merecemos, a gente sabe que não merecemos muita coisa, mas não vamos chegar diante de Deus: Senhor, eu mereço de ti, castigo mereço de ti, né? A gente tem que saber o que pediu o Senhor. Olha o que o Senhor disse a Salomão: fiz segundo as tuas palavras. Então, isso é muito importante. O Senhor fez segundo as palavras de Salomão, mas acrescentando essas outras bênçãos. Essas bênçãos são bênçãos incondicional, ou seja, o Senhor já tinha feito. O que o Senhor fez a Salomão? Concedeu a ele sabedoria, concedeu a ele riqueza e concedeu a ele glória. Isso era incondicional. Mas o Senhor disse: olha, tem uma bênção aqui, um pacote de bênção, essa é condicional. Lá no versículo 14 diz assim: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também, falou também aqui, né? Também prolongarei os teus dias. Essa benção aqui de prolongar os dias, o Senhor disse que era condicional. O Senhor não estava dando para ele. Essa bênção era condicional, no decorrer da sua vida. E Salomão viveu 80 anos, né? E reinou 40 anos. Enfim, foi um rei de grande período de paz, vamos dizer assim. Não houve nenhuma guerra no período de Salomão. Para prosseguirmos o nosso plano potencial, o nosso projeto na vida, precisamos de Deus. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, né, no Novo Testamento: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Deus para todos os nossos projetos da vida.
Precisamos de orientação e sabedoria, porque a vida é cheia de escolhas importantes, cheias de propósitos e significados. Não é? Nós precisamos, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Em Provérbios capítulo 19, versículo 8, diz assim: quem obtém sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. Você ama você? Então, obtém sabedoria. Tem gente que parece que não se ama, né? Não gosta de si. Para você que gosta de tranquilidade, ama a sua alma, a sua própria alma, significa o que é a alma, sentimentos, né? Alegria ou tristeza, está relacionado lá. Ou se você quer viver uma vida de felicidade, de alegria, de satisfação, de bem-estar, você precisa obter sabedoria, porque a falta dela traz muito desabores. E aqui diz: mantenha o entendimento e encontrará o bem. Tem gente que por falta de sabedoria só encontra o mal, só encontra desgraça, só encontra dificuldades, sobrevive em vez de viver nessa vida que o Senhor concede. Podemos ver que Salomão, quando questionado em uma revelação do Senhor sobre o que ele queria, ele pediu o quê? Sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Aquele que não tem, peça a Deus, que dá sem passar em rosto. Ele sabia da grande responsabilidade que tinha em ser rei ali de Israel e precisava da ajuda de Deus. O que você está? Qual é a sua responsabilidade? O que você anda fazendo? Será que você já percebeu que precisa da sabedoria de Deus? Sem ela, você não vai muito longe. Veja que o Roboão, por exemplo, o irmão de Salomão, ao assumir a função de rei no lugar de Salomão, e ao ser questionado pelos povos de Israel sobre o jugo que vinha passando ali em termos de trabalhos, era um pouco pesado, eles entenderam que estava difícil, e agora que estava tudo em paz, os palácios construídos, tudo, eles foram ao novo rei, que tinha apenas, me parece, 41 anos de idade. Então vejam só, e ele não deu a resposta na hora, mas no lugar de se aconselhar, de ter conselhos com os anciões, os sábios daquele período, daquele tempo que estava à sua disposição, ele foi àqueles loucos, os seus pares, aos jovens pedir conselho. Ora, e aí, induzido pelo conselho errado daqueles que não tinham sabedoria, foi lá e deu a resposta para aquele povo: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai, significando então que ele ia ser mais rígido, mais duro. Com isso, causou um grande mal ao seu reino, dividiu as tribos e não houve paz. Apenas reinou, se não falha a memória, 17 anos, apenas com 57 anos foi embora a sua vida. Isso porque exatamente foi na contramão, falta de sabedoria. A vida, irmãos, está cheia de escolhas importantes, como a profissão. Será que a sua profissão foi sabiamente escolhida? Não é? Será que o seu ministério você está exercendo com sabedoria? Será que o seu casamento foi exatamente com a sabedoria que deveria ter, com a permissão de Deus? Será que foi sábio em escolher o casamento? Porque tem gente que quando casa já era, a situação é só bonito na foto, só bonito no vídeo. Ele na foto tira, a gente vê aí todo dia, né? Exemplo, a gente olha pela foto, pelos vídeos, tá tudo bonito, é um conto de fada. Mas no caso, quando a gente vê, é a violência entre o casal nas quatro paredes. Enfim, por quê? Porque sem direção, falta de sabedoria. Tem que ser sábio para casar, sábio para trabalhar, sábio para desenvolver o trabalho no ministério da casa do Senhor. Temos um adversário muito real, que está decidido a destruir todas as coisas boas que Deus, vamos dizer assim, planejou para a nossa vida. O
O inimigo está sempre ali posto, a qualquer hora, nos procurando um momento. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, e ele não perde tempo, ele é hábil, ele é habilidoso, ele é bom em fazer o mal, ele não perde oportunidade. Às vezes nós perdemos a oportunidade, não é? Às vezes a oportunidade vem e a gente percebeu que perdeu depois que perdeu. Mas o inimigo não, o inimigo ele não perde tempo, preste atenção. A qualquer momento que nós abrimos brecha, ele entra com toda a sua força, com todo o seu mal, ele não perde tempo. Devido a isso, irmãos, precisamos sempre da sabedoria para saber exatamente o que fazer. É muito importante. O que devo fazer agora? Sabedoria precisamos. Quando fazer? É relacionado ao tempo, né? Exatamente, porque alguma coisa fora do tempo não dá certo. Não vai dar certo. Precisamos saber exatamente quando fazer. E também como fazer. Precisamos saber como fazer. Agora eu estou dentro do tempo, mas como vou fazer isso? Precisamos da sabedoria, precisamos da orientação de Deus. Lembrando, mais uma vez, sem mim nada podereis fazer, disse Jesus. Então, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Muito mais elevados. Há caminhos que nós achamos que é certo, segundo a palavra de Deus, mas o final dela é morte, o final dela é sofrimento, tristezas, não é isso? Que está escrito na palavra de Deus. Então a Bíblia fala muito sobre a importância de obter a sabedoria. O livro de Oséias, lemos em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Irmãos, é falta de conhecimento que vem destruir exatamente a qualquer um de nós. No livro de Provérbios, também nós lemos em Provérbios 8, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e tudo que mais se deseja não se pode comparar a ela. Olha só, tem gente que fica chocado quando é corrigido, né? Tem gente que não gosta de ser corrigido, comete erros e erros, mas não gosta de ser corrigido. Mas é importante a correção. E aqui fala da sabedoria, é muito melhor do que, muito mais importante do que o rubim, muito melhor do que o ouro refinado. Não tem nada que possa comprar a sabedoria. A sabedoria é o mais, vamos dizer assim, precioso bem que qualquer ser humano poderia obter. Se você tem sabedoria, não precisa se preocupar com ouro, com prata, com rubim, não precisa se preocupar, porque ela é muito mais preciosa. É sempre importante lembrarmos, irmãos, que Deus sabe o que é melhor para nós, né? Tanto no curto prazo, no médio prazo, ao longo prazo. O Senhor sabe o que precisamos e Ele nos orientará. Essa sabedoria divina é exatamente para isso, para que no curto prazo a gente sabe como trabalhar, no médio prazo, no longo prazo, tudo está no controle de Deus. Tem gente que é imediatista, que é para agora, quer se levantar na oração e já vê a resposta de Deus. E Deus não trabalha assim. O tempo de Deus é especial. O mundo até diz: Deus tarda, mas eu digo a você, Deus nem tarda e nem falha. O Senhor sempre trabalha na hora. Igual como alguns falam também em outros linguajares, que o mundo diz que Deus escreve certa linha torta. Mentira, Deus não escreve certa linha torta nenhuma. Deus acerta a linha e escreve. Então fica a pergunta: como poderemos obter a sabedoria divina para que possamos fazer a escolha certa na vida? Como poderemos, irmãos? Nós precisamos entender isso. Como poderemos obter essa sabedoria? Estando ali em oração, em súplica, pedindo ao Senhor. E nós devemos pedir a sabedoria a Deus. A sabedoria divina é importante, tá certo? Então, o nosso Deus, o mundo não conhece, mas você conhece. Nós conhecemos o nosso Deus. E isso foi um grande privilégio, não é? Isso não deixa de ser já uma pitada de sabedoria. Mas nós precisamos obter mais sabedoria.
Precisamos ter um espírito de aprendizagem. Precisamos estar preparados para ouvir as pessoas que são sábias, piedosas, que são colocadas diante de nossas vidas por Deus. Tem gente que é ensinável, tem gente que não sabe, mas você não consegue ensiná-lo, orientá-lo, porque ele não quer aprender, ele não se dá o direito de aprender. E essas pessoas eu considero assim como ensinável, mas tem gente que é ensinável, mesmo ele sabendo muito, ele ouve, e cada vez que ele ouve, ele aprende. Isso é muito importante. Agora, como saber se você está aprendendo certo? Como saber que aquela pessoa é a pessoa correta para se aprender? Daqui a pouco você vai saber. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pessoas que digam a verdade é muito importante, através da verdade, a verdade que é Cristo. Jesus, eu sou a verdade, né? Pessoas que digam a verdade, não pessoas que digam apenas o que você quer ouvir. Não. O melhor amigo é aquele que diz o que você precisa ouvir. E tem gente que hoje nós vivemos num momento muito difícil em que as pessoas só querem ouvir o que querem ouvir. As mensagens são assim, as correções não querem, enfim, eles só querem ouvir o que interessam. Mas na verdade, precisamos ouvir aquilo que precisamos, que necessitamos, que o Senhor quer falar por nós. Tá certo? Precisamos estar sempre na posição de aprender. Precisamos continuamente direcionar nossos passos na vida. Sempre, isso é sempre. Devemos escolher e permitir que Deus direcione nossos passos. Isso porque Deus sabe o que é melhor para nós. Precisamos entregar nossos planos ao Senhor diariamente. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, assim: entrega as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos se afirmarão. Tem gente que os seus pensamentos estão meio desorientados, meio perturbados, porque ele não entrega ao Senhor, ele não faz uma entrega das obras, do seu serviço ao Senhor. Ele quer fazer por sua conta e risco. E quando você faz alguma coisa, você faz por sua conta e risco, mas quando você pede direção a Deus, é Deus que toma posse de todos os riscos. Tá certo? Existem lutas e batalhas que não é para você, é para o Senhor fazer, é para o Senhor lutar por você. Entendam isso. É importante que permitimos que Deus esteja envolvido em todas as nossas atividades da vida. Repetindo, Deus sabe o que é o melhor para nós. Esta é uma chave para fazer as coisas certas, as escolhas certas, e estão em sintonia com a vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa que até parece ser boa, e até às vezes é boa mesmo, mas não está em sintonia com a vontade de Deus. É muito importante que a coisa certa esteja em sintonia com a vontade de Deus. O Espírito Santo sempre nos adverte que estamos prestes a fazer alguma coisa errada, né? E a coisa certa também. O Espírito Santo sempre nos orienta. O próprio Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 3, assim: no entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier e os guiará em toda a verdade, pois Ele não falará por sua própria autoridade, mas tudo o que ouve falará, e Ele lhe dirá o que está por vir. Aqui precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo, é o nosso consolador, é nossa força. Ele vai nos dizer quando estamos certos e quando estamos errados. Essa é uma grande sabedoria ter o Espírito Santo, né? À medida que aplicamos a palavra de Deus, construímos nossas vidas sobre uma base sólida. Exatamente. Rejeitar a palavra de Deus levará a muitos enganos e sofrimentos. Muita gente vai na contramão da palavra de Deus e aí por isso paga um alto preço, casam errado, vai a profissão errada, desenvolve o ministério de forma errada, mas tudo na contramão, dessa forma, não ouvindo o que Deus está dizendo e não praticando o que Deus está mandando fazer. Né? E nós podemos ver em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica,
Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E vejam só, irmãos, aqui podemos ver claramente o que acontece com aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Essa é uma grande sabedoria. A pessoa ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Se você fizer assim, você vai construir e vai lidar muito bem, vai estar sólido, vai vir os vendavais no seu casamento, vendavais no seu trabalho, vendavais na sua vida e não vai destruir, você não vai querer se suicidar, você não vai querer, porque a sua casa está sólida, está firmada na rocha. Não importa o vendaval que venha, o vento que assopre, você está firme. Porém, se você ouvir a palavra de Deus e não praticar, mesmo que a sua casa seja muito linda, muito bonita, mas, ora, vai a ruína. Quando vem a primeira tempestade, os ventos vierem, os terremotos vierem, vai por terra toda aquela linda casa. Qual é o melhor? Porque quando você está construindo que a casa está ficando bonita, você até parece, Deus aceitou a minha forma de trabalhar. Nem sempre. Você não está fazendo o que a Bíblia diz. Você não está praticando a palavra de Deus. Não está, ouviu, mas não praticou. E aí você, mesmo que essa casa seja linda, pode vir abaixo, a qualquer momento, em qualquer tempestade que vier. Então, isso está escrito na palavra de Deus. Ao ganharmos sabedoria e aplicá-las, vai ajudar a manter-nos durante provações, tentações e todas as circunstâncias, irmãos. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o Espírito Santo sempre nos tem e sempre nos orientará a fazer a coisa certa. Ele nunca irá contradizer a palavra de Deus. Isso é uma verdade. Muitas pessoas, como é que eu sei então que aquele conselho daquela pessoa é correta? Porque o Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra do Senhor, tá certo? A palavra de Deus nos ajuda a testar e a autenticar, né, o que acreditamos que o Espírito Santo nos disse e a confirmar se a escolha ou o conselho que recebemos de outros é ou não é de Deus, através da palavra de Deus. Como é que eu sei? Igual aquele crente de Bereia. Paulo falava e eles ficavam examinando. É o que a mesma coisa. Se eu estou falando aqui agora, você tem que crer ou não crer. Como você pode crer? Se tiver escrita a palavra. Se não está escrito, não ouça, não pratique isto. Porém, se está escrito, é bom que você pratique, que você ouça, porque é a palavra de Deus. Você pode autenticar essa mensagem através da palavra de Deus. Qualquer mensagem, qualquer conselho, alguém está lhe dando um conselho, verifique pela palavra de Deus. Autentique. Dê um carimbo se for autêntico pela palavra de Deus. É uma forma que você sabe, não tem outra forma. Importa a sabedoria que você tenha divina. E a sabedoria é exatamente ouvir a palavra de Deus e praticar. Precisamos levar, irmãos, um estilo de vida de oração. Para obter a sabedoria de Deus. Não existe, dizia um saudoso pastor, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E é exatamente isso. Você quer ter mais poder na vida, de decisão, poder determinante para o sucesso em sua vida? Então seja mais de oração. É isso que o apóstolo Paulo enfatizou, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Escolhas más e erradas têm o potencial de ter implicações ao longo da nossa vida. Se nós escolhermos alguma coisa, né, vamos, se for certa, amém. Mas se for errada, ao longo da nossa vida, às vezes sofreremos grande mal. E o inimigo adora complicar a vida dos crentes para afetar negativamente. Ele gosta de fazer exatamente porque não afeta todo mundo, porque o mundo já está a parte dele. Mas os crentes, ele vem com força a fim de afetar negativamente a sua capacidade de ver
para o Senhor. É uma verdade. E vem a fim de também impedir de causar grande impacto. Você poderia ser uma grande bênção se fosse sábio, se fosse na direção de Deus. Você poderia ser uma grande bênção. Todos nós temos o potencial de sermos grande bênção se ficarmos na direção de Deus. Né? Em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Com esse versículo nós terminamos. Olha só, vede prudentemente como andais. Veja com os olhos, né? Então, como que você tem olhado? Você tem olhado uma vez outras pessoas, mas você mesmo, você. Como você tem andado diante de Deus? Como é que você tem andado diante do Senhor? Isso é muito importante, você dar uma olhadinha em você. Lembrando que o apóstolo Paulo falou numa explicação que a gente sempre lê nas Santas Sagradas Escrituras lá em Coríntios, né? Se nós fôssemos julgar nós mesmos, não seríamos julgados. Não procure justificar você, não procure defender você. Procure ver diante de Deus, do Espírito Santo, que é a verdade que está dentro de você, como você tem andado como luz do mundo, tem andado, se comportado como sábio, porque se você não estiver andando como luz do mundo, como sal da terra, você está como aquele que ouve, mas não pratica. Você precisa ouvir a palavra de Deus e praticar. Lembra que Deus disse a Salomão: se andares, será acrescentado os seus dias na terra, se andares conforme a minha palavra. O Senhor tem compromisso com todos aqueles que andam segundo a sua palavra. Então, que Deus abençoe a sua vida. Lembrando, permaneça continuamente à vontade de Deus. É uma grande chave para experimentar o favor, né, contínuo de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você. Que essa mensagem possa, vamos dizer assim, despertá-lo ou despertá-la, para que você possa dar uma olhadinha para você de vez em quando e ver como tem andado. Se não está andando como sábio, peça ao Senhor sabedoria. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, nós estamos terminando, tá certo? Um abraço e até domingo, às 19h15. Lembrando que na sexta-feira, às 19h30, tem um culto de palavra, um culto de doutrina com o nosso pastor presidente, José Gilson de Oliveira, aqui da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude. Deus abençoe você e nos encontraremos na sexta-feira e também no domingo, às 19h15. Deus te abençoe. Amém. Avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nós.